Sejam muito bem-vindas ao Poder do Salto. Hoje é um episódio muito especial. Estou com uma pessoa importantíssima aqui do meu lado, que eu vou apresentar para vocês. O Dr. Caio. Dr. Caio, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter o senhor aqui, principalmente com esse tema muito especial, que é a fibromialgia, quando a dor é invisível, mas real. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raíssa, pelo convite. E achei muito interessante, eu não conhecia o podcast Poder do Salto. E parabéns para você pela iniciativa também, para dar voz às mulheres, né? Sim, muito obrigada. Muito legal. Muito obrigada. E estamos aqui com esse assunto que ele acomete mais as mulheres, não é, doutor Caio? Então, a fibromialgia, ela acomete, se a gente for comparar na população em geral, mais ou menos 10% da população é acometida. E dessas 10% de pessoas que são acometidas, cerca de relação de 9 para 1 em relação ao homem. Então, são 9 mulheres que são acometidas em relação a um homem. Então, a diferença é muito grande. Muito grande. Doutor Caio, como foi que o senhor decidiu seguir por essa área da dor crônica e especialmente estudar mais sobre a fibromialgia? Então, na faculdade a gente sempre é orientado ou encantado por alguns professores na faculdade, né? Sim. E aí eu sempre gostei dessa parte. Eu sou anestesista de formação e eu tenho especializações em dor e cuidados paliativos. Sim. E sempre com o encanto do que a gente via no dia a dia dos professores. E aí eu tendi mais a estudar farmacologia e por aí foi seguindo a anestesia. Posteriormente, na residência, conheci professores excelentes nessa área de cuidados paliativos e dor e também enveredei por esse caminho. Muito bom. Nossa formação é extensa, já tem mais de 14 anos que eu cuido de pacientes que sofrem com dor crônica e pacientes em fim de vida também, cuidados paliativos. E cada vez mais a gente se encanta mais por essa área porque a gente consegue transformar as vidas das pessoas. Sim. As pessoas, por exemplo, que têm dor crônica, que é uma doença, na verdade, crônica, ela praticamente não tem cura, ela se comporta como uma doença crônica. Quem tem hipertensão arterial, quem tem diabetes, tem uma doença crônica que tem que controlar o resto da vida. A mesma coisa é a dor crônica. Inclusive, em 2019, a dor crônica foi classificada internacionalmente como uma doença crônica. E aí nós temos hoje um código específico para a dor crônica, justamente nesse sentido de dizer, aqui é uma doença crônica que precisa de cuidados permanentes. Perfeito. A fibromialgia, ela ainda é pouco compreendida. Sim. Acredito que tanto por pacientes quanto por pessoas que convivem com esse paciente. Exatamente. No processo de descoberta, como que uma dor silenciosa pode ser identificada a nível da pessoa, do paciente, precisar buscar quem que ele busca, tô desconfiando aqui que eu posso estar, né? Como que é o caminho até chegar a uma primeira resposta e assim chegar futuramente à conclusão? Então, a sua iniciativa, por exemplo, de me chamar aqui para conversar sobre o assunto é ótima, porque assim, muitas pessoas não sabem os sintomas, sofrem por anos, às vezes décadas com a dor. A faixa etária que mais chega para nós é entre 30 e 50 anos de idade, mas logicamente ela pode começar desde a adolescência, a fibromialgia. Eu tenho pacientes adolescentes na minha clínica que eu trato de fibromialgia e também o extremo de idade. Pacientes com mais de 70 anos que passaram praticamente a vida toda sofrendo sem um diagnóstico. E nós temos lá na clínica pacientes assim. Eu achei que só era a partir de 40 anos. A partir de 40 a incidência aumenta. Mas ela pode iniciar em idades mais precoces. Por exemplo, tem uma paciente hoje que tem 15 anos de idade. Nossa. Que tem fibromialgia e hoje está muito bem controlada, tendo sua vida normal, graças a uma intervenção precoce também. Olha como é importante essa conversa aqui que a gente está tendo, né? São informações que às vezes a gente vê de forma solta na internet. Sim, e a gente não tem essa percepção. Sim. Né? E quais são os primeiros sintomas que levam a pessoa a procurar ajuda, mas que muitas vezes são confundidas ou negligenciadas?
Então, o que acontece na prática? Normalmente, as pacientes que nos procuram já passaram por vários médicos, pelo menos por 5 profissionais. E aí, o que essa pessoa sente para a gente desconfiar de fibromialgia? Ela tem várias formas de manifestação. Por exemplo, a pessoa pode chegar com uma cefaleia, que é dor de cabeça, ou começa a manifestar dor no quadril, dor nos ombros, dor no dorso, ou às vezes ela começa com uma síndrome do colo irritável, ela começa com crises de diarreia ou constipação, alteração comportamental, muita irritação, falta de sono, cansaço ao longo do dia, mesmo tendo dormido, por exemplo, 12 horas à noite. Então, tudo isso é manifestação da doença. Sim. E aí as pessoas, por exemplo, chega, estou com uma cefaleia, vai procurar um neurologista. Então, o neurologista vê aquela parte dela da cefaleia, da dor de cabeça. Mas, quando chega a nós vemos como um todo. Dá um exemplo claro para você recente. Uma paciente chegou com uma dor em articulação temporomandibular, uma dor na ATM. E aí ela conversando comigo, nós vemos o histórico dela, a gente vê a paciente como um todo, né? Ela queixava não só de dor na mandíbula, mas dor no corpo todo, ela não dormia direito, cansaço ao longo do dia, irritação, estava afetando a relação dela dentro da família. Então tudo isso a gente conseguiu, humor, né? Conseguiu trazer à luz da investigação e nós demos o diagnóstico de fibromialgia. Então, só isso é só um exemplo para você ter noção de como é afetada a pessoa com fibromialgia, né? Sim. O diagnóstico costuma ser demorado, como você acabou de falar, né? Que vem pessoas que vieram de 5 médicos. Sim. Então, ela tem uma exatamente. trajetória tentando descobrir ali o que ela tem. Porque ela começa a fazer vários tratamentos e não tem uma melhora significativa dos outros sintomas. E aí é que a gente tem que pensar em algo a mais. Porque não foi descoberta a causa, né? Exato. Estão e focando a gente ali nos sintomas. foca na causa, né? Sim, perfeito. E aí, há um exame específico ou algum efeito que dê para identificar mais rápido quando ela chega para vocês, por exemplo? Então, até hoje, infelizmente, não existe nenhum exame de sangue laboratorial, nem de imagem que dê um diagnóstico, você tem fibromialgia. O diagnóstico ele é puramente clínico. É claro que nós solicitamos exames para fazer o rastreamento de outras doenças que podem ter associadas. Sim. Por exemplo, o paciente pode ter uma artrite reumatoide, o paciente pode ter hipotireoidismo, pode ter uma deficiência de vitamina D, ou deficiência hormonal, no caso da fase da idade da mulher, do ciclo menstrual, inclusive, a gente faz toda essa investigação. E aí, a gente, se descobrir, também faz o tratamento. Sim. A gente não deixa passar nada em relação a esse quadro de dor. Muito bom. Eu sou muito leiga no assunto, né? E eu acho até bom estar muito leiga no assunto para trazer perguntas que as pessoas, na maioria das vezes, precisam fazer para começar a destrinchar as informações da fibromialgia e buscar esse tratamento o quanto antes, né? Buscar identificar a causa. Mas me conte, existem várias causas ou a doença ela se desencadeia de alguma forma, no sentido de emocional, ou uma pessoa que sofreu um acidente, a doença pode se desencadear a partir daí? Excelente pergunta, Raiz. Obrigada. O que acontece é que a fibromialgia ela é multifatorial. É claro que ela tem uma base genética muito forte. Nós temos hoje no mundo descobertos vários genes relacionados à fibromialgia. Só que nenhum é característico próprio simplesmente da fibromialgia. Normalmente ela está ligada a várias doenças crônicas em relação à dor. Mas aí, voltando à sua pergunta, o paciente tem um componente genético guardado no seu corpo. Sim. E aí, por qualquer fator emocional ou algum trauma físico, isso desperta o desencadear da fibromialgia. Eu tenho N histórias lá na clínica em relação a isso. Por exemplo, casos de separação desencadeando a doença, ou a perda de algum ente querido desencadeando a doença,
ou algum acidente automobilístico, algum trauma físico muito forte, desencadeando a doença. Hoje, por exemplo, no mundo, vamos contar assim que ela é presente em todas as partes do mundo. Hoje, nós sabemos que tem vários casos de fibromialgia sendo descobertos ou despertos por conta dessas guerras que estão acontecendo. Tanto no Iraque, lá no Irã, quanto lá na Rússia, nessa parte do mundo que está tendo guerras. Então, por quê? São traumas muito fortes nas pessoas que despertam essa doença. E aí, inclusive, eu queria chamar a atenção em relação a isso, porque já que tem um componente genético, tem famílias que nós atendemos lá na clínica com quadros de fibromialgia. Às vezes você descobre a primeira pessoa e você vai... Aí eu peço para quem está sendo atendido procurar na família quem tem sintomas semelhantes, e aí nós descobrimos que realmente tem famílias que nós tratamos lá na clínica com quadro de fibromialgia. E, infelizmente, volto a repetir, atinge mais as mulheres. Sim, e você foi falando, eu fui lembrando de algumas alunas que eu tenho, né? Eu sou especialista em desenvolvimento humano, então elas me buscam para resolver questões emocionais e etc. E eu tenho muitas alunas com fibromialgia. Sim. E a questão da separação que o senhor trouxe é um ponto muito relevante entre esses atendimentos, né, que eu percebo. O que acontece? Se desencadeou a partir de uma separação. E aí a pessoa começa a ter uma sobrecarga emocional, mental, física, né? Física. Porque assim, até... Eu vou dar um exemplo bobo, mas de verdade eu escuto isso das mulheres. Olha, eu sinto falta do meu casamento e do meu marido, apesar de que é uma relação que terminou, até por algumas funções masculinas, levar o lixo para fora. Então, é uma sobrecarga. Ela já tinha sobrecargas dela como mulher, dos papéis, né, que ela precisa fazer em casa. E ela, de repente, se vê em um cenário que ela precisa pensar também nos pontos que seria o masculino que iria suprir. Exatamente. E aí isso começa a gerar sobrecarga de preocupação, né? O emocional começa a ficar mais abalado. Na rotina, no cotidiano, ela se pega perdida. né? Muito comum. Muito comum. Tem lapsos de falha de memória. Né? Elas relatam muito isso. É comum também? É muito comum. É muito relacionado à fibromialgia. Falta de concentração, falha de memória, insônia. Tudo isso está ligado. Alterações intestinais. Então, às vezes, a pessoa tem muita constipação, ou o contrário, né? Tem muita diarreia. Por falar em separação, eu lembro de vários casos aqui, que eu atendo na clínica, de a mulher ir à consulta com o marido, porque já estão em uma situação tão delicada no casamento, que ela chama o marido para entender o que ela tem. Nossa. E eu faço questão de que isso aconteça mesmo, porque eu esclareço pro homem o que está acontecendo com a mulher e que isso tem controle. Isso tem uma esperança para a vida dos dois. Dos dois. Né? Porque o que acontece, inclusive, dentro da família, assim, pais, irmãos, criticando a pessoa, porque lá vem a pessoa fulana que já está queixando de dor. Toda vez ela queixa de dor. Vive doente. Vive doente, vive com dor. Né? E aí ela fica taxada dentro da família e as pessoas se afastam dela. O que deveria ser o contrário, né? Dar mais apoio para a pessoa se entendessem a doença. Sim. É incrível como as pessoas agem segundo ao que elas entendem. E elas não... É como se não tivesse uma curiosidade de questionar as próprias crenças e buscar entender o que elas têm uma certa aversão, né? Sim. É ali para entendimento, justamente para ajuda. Porque quando é algo... minha prima está com câncer. Parece que é uma doença que é mais compreendida. Sim. Existe esse pré-conceito. Tem, exatamente. Com as doenças, né? Tem sim. E com a fibromialgia, então... O comportamento muda, né, das pessoas. Porque elas ficam mais acolhedoras à pessoa que tem, por exemplo, um câncer, como você falou. Sim. Mas a fibromialgia não é algo palpável, né? Só a pessoa que sente. Você não tem um corte para dizer, aqui está doendo. É o corpo todo que dói. Por simplesmente o sistema nervoso central dessa pessoa funciona de uma forma diferente. Ele fica mais sensível aos estímulos dolorosos e aí é que surge a doença. Olha a importância desse tema. Você que está assistindo em casa, por gentileza, envie esse episódio, porque
Tem pessoas que têm vergonha até de admitir que estão com dor e continuam fazendo atividades para mostrar que conseguem, e acredito que isso deve até talvez piorar o quadro, né, por uma questão de compreensão de outras pessoas. Então envie para as amigas, para as empreendedoras, para essas mulheres que vocês veem aí que são multitarefas, envia para elas, porque pode ser que você esteja ajudando a melhorar a vida de alguém, a transformar a vida de alguém, apenas com o envio, né? Então curta, compartilhe e deixe seu comentário, que eu tenho certeza que o doutor vai responder, né, lá nos comentários alguma dúvida de vocês. O tratamento da fibromialgia envolve medicamentos, mas também mudanças no estilo de vida. Sim. Quais são os pilares principais do cuidado com esse paciente? Então, é uma doença, como eu falei, multifatorial. Então, ela deve ser atacada de várias formas diferentes. Sim. Então, o tratamento ela não envolve somente medicamentos. Pelo contrário, a gente prioriza outras formas de tratamento. Medicamentos aqui, numa ponta, mas o que a gente recomenda também? Um acompanhamento psicológico, que nós temos na clínica, especializado para isso. Então, uma pessoa que estudou psicologia e que também sabe dos casos de dor crônica. Então, não pode ser qualquer psicólogo para lidar com essas pacientes. Perfeito, tem que entender isso. a situação da paciente. Tem que se colocar no lugar da paciente. Muito bom. Também, parte nutricional, que é fundamental nos pacientes com fibromialgia, porque existem alimentos que pioram a condição inflamatória da paciente. Nossa! Por exemplo, enlatados. É um veneno para esses pacientes. Poxa. Embutidos, carne vermelha. Então, isso aí é só uma pontinha do iceberg. Gente, o perigo da pessoa não saber que tem. Exatamente. Porque ela tá levando a vida comum, ela come, né? Sem saber. Sem saber. Então, muito... tem essa parte que eu falo nutricional, psicologia, medicamentos, atividades aeróbicas, que são as mais recomendadas hoje para se fazer com as pacientes que têm fibromialgia. É claro que a pessoa não vai sair correndo de uma hora para outra porque ela não consegue, ela tem muita dor no corpo. Então a gente faz um preparo dessa paciente para ela receber mais impacto no corpo, se for o desejo dela. Eu tenho, por exemplo, pacientes que, eu tenho um desejo, doutor, de correr uma maratona. Ótimo. Vamos lá, eu vou preparar o seu corpo para você chegar e realizar o seu sonho. Com acompanhamento é possível. É possível. É possível. Isso é muito interessante porque... Tem casos reais. Tem casos Olha, reais. que legal. Tem pessoas que, por estarem com a dor, né? Não, eu não consigo, e se apega ao não consigo, né? Mas quando a gente vê esse acompanhamento, principalmente com psicólogo... Orientação específica, né? Que entende do caso, que já atendeu várias pessoas. Isso é muito importante. Faz muita diferença mesmo. Faz muita diferença. Qual o papel do acolhimento e da escuta ativa nesse processo? O quanto o aspecto emocional interfere na intensidade da dor? Há relação direta entre a dor física e a dor emocional. O que a gente não sabe ainda na literatura, o que vem primeiro, né? Normalmente, o que a gente vê na prática? O emocional desencadeando essa dor física e uma se alimenta da outra. Porque se a pessoa tem dor, ela não está bem, ela tem contraturas musculares que pioram essa dor e aí aumenta a preocupação dessa paciente em relação à dor e essa preocupação aumenta a dor dela. Então, é exatamente esse ciclo que a gente quebra na clínica em relação ao tratamento e acolhimento dessas pacientes. Muito bom, muito bom. Essas informações tá sendo muito rico ter o senhor aqui. Muito obrigada por ter Só mais aceito. um detalhe, Raíssa, desculpa te interromper, é que, doutor, tem muito paciente com depressão e a dor crônica. Vamos dizer assim, dor crônica, não só em relação à fibromialgia. Há uma relação muito forte. Metade dos pacientes que têm dor crônica também tem ansiedade e depressão. Então, entra nesse rol de acompanhamento e tratamento essa parte emocional dessas pacientes. E não existe cura? Infelizmente, ainda não tem cura a fibromialgia. Como eu falei, ela é uma doença crônica. Né? Então, os tratamentos, eles são para controlar? Seria controlar os sintomas. Controlar os sintomas. E melhorar o bem-estar da paciente. Então, dá para ela identificar, receber o tratamento adequado, esse acompanhamento, e ter uma vida mais
saudável, ter uma vida praticamente normal, né? Só tendo os normal, cuidados em sem tanta luta com a relação... dor. Exatamente. Olha, Dá muito sim. bom. É totalmente possível. Para quem convive com alguém que tem fibromialgia, qual seria a melhor forma de apoiar? Acolher, entender, escutar, escutativa. Participar seria interessante também dessa jornada dessa pessoa, que é uma transformação mesmo de estilo de vida, que é necessário para você controlar a doença. Eu tenho, por exemplo, pacientes hoje, Raíssa, que eu vou deixar de usar os medicamentos. A gente vai nesse sentido. Tem Sim. paciente hoje que usa quase nada de medicamento e controla a fibromialgia fazendo o quê? Natação. Olha, Atividade física aeróbica, né, que mexe com o corpo todo e que a pessoa gosta de fazer. Então, a gente sempre direciona o tratamento naquilo que as pessoas valorizam, que elas querem. Que aí a pessoa se engaja melhor. em relação à dieta, né? Quando elas acessam esse conhecimento e sabem que não podem comer determinadas coisas. Tem como também ir por essa mesma linha, a gente vai indicar o que é saudável, o que ela pode e também o que ela gosta. Temos uma nutricionista especializada só nisso, para orientar as pacientes. Olha que coisa linda. E aí já diz o que tem que comer, o que não tem, o que tem que evitar, tudo no seu equilíbrio, né? Na sua clínica, então, a pessoa ela encontra o tratamento completo e acompanhamento específico. Sim. Entre equilíbrio emocional, com psicólogo, nutricional, isso. Biomédico, tudo isso. Muito bom. Onde as pessoas te encontram para saber mais? Que eu tenho certeza que ficaram aqui curiosas, já querendo saber mais sobre o senhor. Então, nós temos o contato através do Instagram, né, Dr. Caio Márcio. Tem o nome da clínica, Clínica Livari, que também está no Instagram. Temos os contatos, 33630879. E também o link lá bio também você pode achar lá no Instagram. Perfeito. É muito fácil. Aqui na descrição a gente vai deixar tudo organizado, os contatos, Sim. porque é muito importante que as pessoas realmente busquem esse conhecimento, né? Tudo parte de primeiro buscar as informações, né? E hoje aqui no Poder do Salto você está tendo essa oportunidade de saber um pouco mais sobre isso. Eu, pelo menos, não sabia de muita coisa que o senhor trouxe. E olha que eu fui pesquisar. Muita coisa. Eu fui pesquisar para poder, né, perguntar e Exato. tudo. Mas mesmo assim, eu fiquei surpresa com algumas respostas, né? Isso é muito importante. Então, é todo um cuidado e dá para a pessoa, inclusive, fazer atividades físicas, que é algo que eu não imaginei que pudesse. Sim. Então, assim, foi uma surpresa para mim. É claro que no começo a pessoa está sentindo dor no corpo todo. É muito difícil você se colocar para fazer alguma atividade física. Mas com ajuda você consegue. Perfeito. E assim, se a gente for pesar no tratamento, o que é mais importante? É medicamento ou as atividades ou os tratamentos não medicamentosos? São os não medicamentosos. E tem mulheres que chegam para o senhor com o caso de fibromialgia e endometriose? Sim. Sim, tem alguns casos também que tem as duas coisas, fibromialgia e endometriose. Inclusive, tem muita relação entre as duas. Na verdade, a dor pélvica e a fibromialgia. Porque, às vezes, as pessoas têm a dor pélvica imaginando que tem uma endometriose, mas, na verdade, faz parte da síndrome de fibromialgia, causando essa dor pélvica. Nossa, então, a paciente, às vezes, tem dificuldade de ter relação com o marido, com o namorado, porque tem a dor pélvica que não deixa. E aí você vai procurar uma causa física para essa dor pélvica, você não acha. E aí cai naquela questão de você ter a dor física, mas não ter uma causa subjacente, tem endometriose. Sim. Né? E aí você tem causada pela fibromialgia, a dor pélvica. Nos seus atendimentos, eu não sei se as mulheres se sentem à vontade para chegar a falar no assunto delicado que eu vou tocar agora, mas me veio aqui à mente que as mulheres que foram abusadas na infância, né, pode ser que elas tenham uma predisposição, não sei se isso existe, para ter a doença. Tem muita relação, porque cai naquela questão que a gente fala do trauma físico e emocional, né? Sim. Despertando a doença. Entendo. Tem o abuso para a mulher,
vem muito de uma desproteção. E aí agora a gente linka também com a questão da separação. Sim. Quando eu fico sem minha segurança, meu parceiro, aquela pessoa que pode estar acolhendo, né, e me protegendo de várias situações mesmo, e aí acaba desenvolvendo a partir daí, né? E em relação a ter filho, uma mulher com fibromialgia, ela pode engravidar? Pode Tranquilo. ter filhos, com certeza. É claro que ela tendo um diagnóstico de fibromialgia, nós temos que ficar de olho nas meninas, desde cedo, né? Porque infelizmente ela passa para a filha, né? É uma doença genética que pode passar para a filha. Em torno de 30% dos casos pode passar. Olha, importante, muito importante. Então a gente, não posso ter filho, doutor? Pode. Mas se tiver menina, tem que ficar mais atento em relação às manifestações da doença. Perfeito. Inclusive, nós temos a possibilidade de fazer investigação genética desses casos. Então já dá um alento para as pessoas, né, que pretendem ter filhos. Importante. Não é um sonho que você vai deixar, não, de viver. Você consegue viver, mas ali que seja com acompanhamento. Sim. Né? Nós temos toda essa investigação já delineada para dar mais tranquilidade para as pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Foi esclarecer incrível. as pessoas, né, em relação a uma doença que atinge 10% da população. Se a gente for pensar na grande ilha, sim, é 1,5 milhão ou mais de pessoas, né, que se a gente for tirar, dá 150 mil pessoas com doença. É muita gente que a gente precisa ajudar, né? É muita gente. Muito obrigada. Eu acredito que a sua vinda aqui esclareceu para muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, meu público, como o senhor sabe, a maior parte são mulheres, e são mulheres muito ativas, são mulheres empreendedoras, são mulheres que têm suas lideranças, né? Então, são mulheres que têm muitas tarefas, e no meio disso, às vezes acontece uma separação, às vezes acontece algumas preocupações, né? E até essa questão genética mesmo. Sim. Então, foi fundamental receber o senhor aqui. Muito obrigado. Eu aprendi muito. Estamos aí para ajudar. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Poder do Salto. Muito obrigada por terem acompanhado, e esse episódio, ele é muito importante que você divulgue, compartilhe, para que você também seja um agente de transformação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Uma não, duas. Fica à vontade, meu amigo. A partir de agora a gente cobra. Doutor Caio, a gente sabe, agora fiquei sabendo, né, que eu saí da faculdade, eu não sabia que era genético. Sim. Mas a gente sabe que é genético, a gente sabe que atua muito nas mulheres, né, e a gente tem uma relação de mulheres caucasianas têm mais osteoporose. Sim. Tem alguma relação, as mulheres caucasianas, as mulheres negras, elas têm mais índice? Mais propensão a ter fibromialgia? Isso. Não tem essa relação. Não tem. Nem da relação... Nem em pacientes orientais, não tem essa relação. Nem na relação de fibras tipo A, tipo B, tipo C. As pacientes que têm fibromialgia têm uma fibra muscular um pouco diferente. Elas têm uma concentração maior de fibras B, músculo-esqueléticas, que propiciam essa dor. Mas não tem nada assim ligado. Se você fizer uma biópsia muscular, vai descobrir que tem fibromialgia. Não é por aí. Tem outros fatores que a gente tem que pesquisar. Aí o senhor falou a última. Aí o senhor falou sobre que as mulheres estão procurando muito treinamento aeróbico. E para o treinamento resistido, tem algum problema que possa aumentar a dor? Então, as pacientes que têm fibromialgia, excelente pergunta também. As pacientes que têm fibromialgia, o que acontece? Como elas têm uma fadiga diurna todos os dias, a fibra muscular dela não suporta muito exercício físico pesado. Por exemplo, musculação. Então, se ela for fazer musculação, o que acontece? Ela tem uma propensão a cansar mais rápido do que quem não tem. E com isso, ela desenvolve a formação de ácido lático por conta da própria atividade muscular. E aí, com o acúmulo de ácido lático no músculo, ela tem mais dor muscular.
Então, por isso que eu falo, ela tem que ter um preparo do organismo dela para receber uma carga maior de atividade física. Então, a mulher pensa que está com o período menstrual, mas ela pode... Tem nada a ver. Exatamente. Tem nada a ver. Chave Pix, por gentileza.